Um milionário aguarda ansiosamente uma ligação crucial de um investidor que prometeu salvar sua empresa em crise financeira. Quando ele sai para uma reunião emergencial, o telefone toca e a filha de 8 anos de sua faxineira, uma menina esperta da periferia, atende determinadamente e diz: "Nunca mais ligue para o meu chefe." Quando ele retorna e escuta os últimos segundos da conversa, ele fica completamente em choque. O ar daquela quinta-feira era pesado, uma massa quente e úmida que grudava na pele e tornava cada respiração um esforço. Dentro da oficina do Zé, o cheiro de óleo queimado e metal quente se misturava ao suor dos homens, criando uma atmosfera quase sufocante. Arthur Montenegro sentia o colarinho de sua camisa de linho importado colar em seu pescoço. Uma sensação pegajosa que alimentava a fúria que fervia lentamente em seu peito. Seu Mercedes preto, uma obra-prima da engenharia alemã, estava mudo, um monumento silencioso à sua impotência. Há mais de 1 hora, ele observava 3 homens de macacões manchados de graxa se debruçarem sobre o motor aberto, suas ferramentas tilintando com uma ineficácia que feria seu orgulho. Cada minuto perdido era um elo a menos na corrente de controle que ele construiu meticulosamente ao redor de sua vida. Uma reunião crucial estava se desfazendo em algum arranha-céu climatizado, e ele estava ali, preso naquele purgatório de cheiros e sons vulgares. A frustração era um gosto amargo na boca. Um lembrete de que nem todo o seu dinheiro poderia dobrar as leis da física ou, ao que parecia, a incompetência humana. Ele olhava para as mãos calejadas dos mecânicos e sentia um desprezo profundo. Eram mãos que construíam, sim, mas de forma bruta, sem a elegância e a precisão de um contrato bem negociado ou de uma aquisição hostil bem-sucedida. Ele via neles o reflexo de um mundo que deixara para trás, um mundo de limitações que seu império financeiro deveria tê-lo isolado para sempre. A raiva, contudo, era apenas uma máscara conveniente para a dor que o corroía por dentro. Aquele carro parado era um espelho de sua própria vida, sofisticado por fora, mas com algo fundamentalmente quebrado por dentro, algo que nem ele sabia como consertar. Um breve vislumbre do rosto de sua filha, Clara, passou por sua mente, o olhar de decepção no seu último aniversário, quando ele cancelou a comemoração para fechar um negócio em Tóquio. Aquele mesmo olhar de quebra de uma peça essencial que se soltou e se perdeu. Sacudiu a cabeça, afastando a memória como se fosse uma mosca irritante. Fraqueza não era uma opção. Então, sua voz cortou o ar, fria e afiada como um bisturi. Pretendem ficar olhando para essa sucata o dia todo ou vão de fato fazer algo que justifique o absurdo que me cobrarão? Zé, o dono da oficina, um homem de ombros largos e cabelos grisalhos, enxugou o suor da testa com as costas da mão, deixando um rastro de graxa. Senhor Montenegro, com todo respeito, nunca vimos nada assim. Os diagnósticos não mostram nada. É como se o carro simplesmente tivesse decidido parar. Arthur soltou uma risada sem humor. Decidido? Máquinas não decidem, meu caro. Pessoas falham. E vocês estão falhando espetacularmente. Foi nesse exato momento, quando sua arrogância atingia o ápice e o desprezo envenenava cada palavra sua, que uma pequena figura se materializou ao lado do paralama do carro. Era uma menina, talvez com 8 anos, de cabelos emaranhados e um vestido que um dia fora colorido, agora desbotado e manchado. Seus pés estavam descalços, cobertos por uma fina camada de poeira da rua. Ela não olhava para ele, mas para a complexa tapeçaria de fios e peças do motor, seus olhos grandes e sérios percorrendo cada componente com uma concentração que destoava de sua aparência frágil. Por um instante, o tempo pareceu parar. O zumbido das ferramentas cessou. A menina ergueu o olhar, fixando-o diretamente em Arthur. Uma quietude profunda se instalou em seus olhos, uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Então,
Com uma voz tão baixa que mal pôde ser ouvida acima do som distante do trânsito, ela sussurrou as palavras que mudariam tudo. Senhor, eu sei como consertar seu carro. Um silêncio chocado durou 1 segundo, antes de ser estilhaçado por uma gargalhada ruidosa de um dos mecânicos mais jovens. A risada se espalhou como fogo, contagiando os outros clientes que esperavam. Zé tentou conter um sorriso, mas falhou. A humilhação de Arthur, já insuportável, encontrou um novo alvo. Ele viu na menina a oportunidade perfeita para desviar a atenção de sua própria vulnerabilidade. Com um sorriso cruel, ele se virou para a pequena plateia, projetando a voz para que todos ouvissem sua piada. Ouviram isso? A pequena gênia vai nos salvar. Ele se inclinou na direção da criança, o escárnio pingando de cada sílaba. Pois bem, façamos um trato. Se você consertar o meu carro, eu te adoto. A oficina explodiu em gargalhadas ainda mais altas. O som ecoando cruelmente enquanto a menina permanecia parada, impassível, seu olhar ainda fixo no motor que desafiava a todos. O som das gargalhadas ecoava nas paredes de metal da oficina. Uma onda de escárnio que parecia solidificar o ar quente. Arthur se sentia o maestro daquela orquestra cruel. E por um breve momento saboreou o poder de transformar a humilhação de uma criança em seu próprio alívio. Mas a menina não se encolheu, não chorou. Ela permaneceu imóvel, os olhos fixos no coração metálico e silencioso do carro, como se o barulho ao seu redor fosse apenas o zumbido de insetos distantes. A indiferença dela era mais desconcertante do que qualquer lágrima. Lentamente, como se estivesse em seu próprio mundo, ela estendeu uma mão pequena e suja na direção de Zé, o dono da oficina, que ainda enxugava os olhos marejados de tanto rir. Sua voz, ainda um sussurro, mas agora carregada de uma autoridade inexplicável, cortou a zombaria restante. Preciso de uma chave de fenda com ponta magnética, 7 milímetros. A especificidade do pedido calou as últimas risadas. Zé piscou, a surpresa substituindo o humor em seu rosto. Olhou para seus ajudantes, que deram de ombros igualmente confusos. Mas havia algo na postura da menina, na seriedade de seu olhar, que o compeliu a obedecer. Ele remexeu em sua caixa de ferramentas e, com uma hesitação visível, entregou-lhe o objeto solicitado. Arthur observava, um sorriso cínico ainda nos lábios, esperando o clímax da piada. A criança mal conseguia segurar a ferramenta direito. Isso seria delicioso. A menina, no entanto, moveu-se com uma graça e precisão que contradiziam sua aparência. Seus dedos pequenos e ágeis encontraram um caminho através do emaranhado de cabos e mangueiras, um lugar que os homens adultos não haviam considerado. Ela não olhava, parecia sentir. Inclinou-se sobre o motor, o cabelo caindo sobre o rosto, e um som metálico suave foi ouvido, um clique quase imperceptível. Depois, outro. Ela se afastou, colocou a chave de fenda cuidadosamente no chão e, com a mesma calma sobrenatural, olhou para Arthur. Pode ligar agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado com a expectativa de todos. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era absurdo, impossível. Mas ele era um homem que nunca fugia de um desafio, especialmente um que ele mesmo havia proposto. Com passos lentos e deliberados, ele caminhou até a porta do motorista, a sensação de dezenas de olhos em suas costas. Ele se sentou no couro macio, o cheiro familiar de luxo o acalmando por um instante. Inseriu a chave na ignição, seu coração batendo um ritmo estranho e desconfortável contra suas costelas. Ele a girou. O motor roncou instantaneamente. Um som profundo, poderoso e perfeito, enchendo a oficina com a vibração de sua saúde restaurada. Ninguém aplaudiu, ninguém falou. O som do motor era o único juiz naquele tribunal improvisado, e seu veredito era inegável. A menina estava certa.
Os profissionais estavam errados. E ele, Arthur Montenegro, o titã da indústria, havia se tornado o maior dos tolos. Ele desligou o motor, e o silêncio que retornou era 10 vezes mais pesado do que antes. Era um silêncio de choque, de vergonha e, para Arthur, de uma humilhação tão profunda que quase o deixou sem ar. Lentamente, ele saiu do carro. Todos os olhares estavam cravados nele, esperando. O que ele faria agora? Sua promessa, feita em tom de zombaria, pairava no ar como uma sentença. Se você consertar o meu carro, eu te adoto. As palavras ecoavam em sua mente. A menina o observava. Seus olhos grandes e sérios não continham triunfo, nem expectativa. Havia apenas uma quietude. Ela não queria nada dele. Então, para o espanto de todos, ela simplesmente se virou. Com os pés descalços e empoeirados, ela começou a caminhar em direção à saída da oficina, afastando-se do milagre que acabara de realizar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela estava indo embora, deixando-o sozinho com o peso de sua promessa ridícula e a vergonha de sua crueldade exposta. Espere! A palavra saiu da boca de Arthur antes que ele pudesse contê-la. Um som rouco e estranho em meio ao silêncio atordoado da oficina. A menina parou na soleira da porta, de costas para ele, uma pequena silhueta contra a luz ofuscante da tarde. Ela não se virou, mas sua imobilidade era uma resposta. Todos os olhares se voltaram para Arthur. A curiosidade substituindo o choque. Aquele único grito o havia comprometido, transformando uma situação embaraçosa em um espetáculo público do qual ele agora era o protagonista indiscutível. O orgulho, aquela armadura que o protegia há décadas, estava rachado, e por baixo dele algo desconhecido e incômodo se agitava. Não era compaixão, ele disse a si mesmo. Era uma questão de imagem. Ele não podia ser visto como o homem que humilhou uma criança. E depois simplesmente foi embora. Com um gesto brusco, ele tirou a carteira do bolso, extraindo um maço de notas. Era sua solução para tudo. Dinheiro. Uma transação limpa, eficiente. Ele pagaria pelo serviço generosamente. E o episódio estaria encerrado. Garota, isto é por seu trabalho. Ele caminhou em direção a ela, a mão estendida, o dinheiro como uma barreira entre eles. Ele esperava que ela se virasse, que seus olhos se arregalassem com a quantia, que um sorriso de gratidão apagasse a memória da humilhação. Mas ela não se moveu. Quando ele chegou perto o suficiente para tocá-la, ela finalmente se virou. Mas seu olhar não foi para o dinheiro, foi para o rosto dele. E naqueles olhos profundos e sérios, ele não viu nem gratidão nem raiva. Viu algo muito pior, pena. Como se ela soubesse que aquele maço de notas era tudo o que ele tinha a oferecer. Sem uma única palavra, ela balançou a cabeça negativamente. Um gesto sutil, mas definitivo. E então ela se foi, desaparecendo na calçada movimentada, engolida pela multidão anônima da cidade. Arthur ficou parado, a mão ainda estendida, segurando um dinheiro que de repente parecia sujo, inútil. A risada interna de escárnio que ele ouvira antes, agora era dirigida a si mesmo. Ele, o mestre negociador, que podia comprar e vender empresas com um telefonema, acabara de ser rejeitado por uma criança descalça. A humilhação queimava mais intensamente do que antes. Impulsionado por uma força que não compreendia, uma mistura de raiva, orgulho ferido e uma centelha de curiosidade genuína, ele enfiou o dinheiro de volta no bolso e saiu correndo da oficina, ignorando os olhares confusos de Zé e dos outros. Ele a avistou a meio quarteirão de distância, uma figura pequena se movendo com uma agilidade surpreendente entre as pernas dos transeuntes. Ele a seguiu, mantendo uma distância segura, sentindo-se ridículo em seu terno caro, perseguindo uma criança de rua. Para onde ela poderia estar indo? Uma casa? Um orfanato? A cada passo, a cidade que ele dominava de seus escritórios panorâmicos se transformava.
Ele notava a sujeira nas calçadas, os rostos cansados das pessoas, o cheiro de comida de rua misturado com poluição. Era o mundo real, um lugar que ele havia trabalhado duro para esquecer. A menina virou em uma rua mais estreita e, em seguida, em um beco escuro e fétido entre dois prédios antigos. Arthur hesitou na entrada. Aquele não era seu mundo, mas a necessidade de entender, de recuperar o controle da situação, o impulsionou para a frente. O beco era um corredor de sombras, o ar pesado com o cheiro de lixo úmido. No final, onde a luz do dia mal chegava, ele a viu. Ela não estava indo para uma porta ou encontrando alguém. Ela parou ao lado de uma grande caçamba de lixo enferrujada. Ali, em um pequeno recesso na parede de tijolos, estava o seu refúgio. Um pedaço de papelão no chão servia de cama. Ao lado, um ursinho de pelúcia surrado, com um olho faltando, montava guarda. Arthur parou, o ar faltando em seus pulmões. Aquela não era apenas uma menina pobre, era uma criança vivendo sozinha naquele buraco imundo. O peso de suas palavras na oficina, "Se você consertar meu carro, eu te adoto", desabou sobre ele com a força de uma avalanche, não mais como uma piada, mas como a mais cruel das ironias. Arthur permaneceu congelado na entrada do beco, uma figura deslocada em seu terno de grife, observando a cena que se desenrolava na penumbra. A menina, cujo nome ele nem sabia, agia com uma familiaridade que cortava o coração. Ela ajeitou o papelão com a precisão de quem arruma lençóis de seda, pegou o ursinho de pelúcia e limpou a poeira de seu pelo ralo com uma delicadeza maternal. Aquela pequena encenação de normalidade, naquele cenário de desolação, era mais chocante do que qualquer grito de desespero. Ele, que vivia em uma mansão com mais quartos do que pessoas, que trocava de carro como quem troca de sapatos, estava testemunhando a definição crua de abandono. A memória de sua própria infância, um fantasma que ele mantinha trancado a 7 chaves, forçou a porta. Lembrou-se de si mesmo, um menino pequeno, em um internato caro, olhando pela janela para as famílias que passeavam no parque. Seus pais o haviam enviado para lá, não por falta de dinheiro, mas por falta de tempo, de espaço em suas vidas ocupadas. Ele tinha uma cama quente, comida na mesa, mas a solidão era a mesma que emanava daquela pequena figura no beco. Era um frio que vinha de dentro, que nenhum cobertor podia aquecer. A culpa, antes uma brasa incômoda, transformou-se em uma chama que lhe queimava o peito. Sua zombaria na oficina não fora apenas cruel, fora uma profanação. Ele havia zombado de uma sobrevivente, de uma criança que enfrentava diariamente uma realidade que ele não suportaria por uma hora. Enquanto ele se debatia com esses pensamentos, um homem corpulento, de avental manchado, surgiu na outra extremidade do beco. Era o dono da padaria da esquina. Arthur o reconheceu vagamente. O homem caminhava com passos pesados, o rosto contorcido em uma carranca. "Ei, você!" ele gritou, a voz ecoando desagradavelmente entre as paredes de tijolos. "Pensei ter dito para não voltar mais aqui, sua pequena ladra." A menina se encolheu, abraçando o ursinho contra o peito. Ela não respondeu. Apenas o observou com aqueles olhos grandes e assustados. "Você pegou 2 pães ontem. Pensa que eu não vi?" O padeiro continuou, aproximando-se dela de forma ameaçadora. "Gente como você só aprende de um jeito." Ele ergueu a mão e Arthur sentiu o sangue gelar. O instinto, mais rápido que o pensamento, o fez dar um passo à frente, saindo das sombras para a luz fraca do beco. "Com licença", disse ele, a voz calma, mas com um fio de aço que fez o padeiro parar e se virar. Os olhos do homem se arregalaram ao ver a figura imponente e bem vestida. "O que o senhor quer aqui? Este não é lugar para gente fina." Arthur ignorou a pergunta. "Quanto custam os pães que ela pegou?" perguntou, a voz controlada, quase um sussurro. O padeiro, pego de surpresa, gaguejou. "Bem,
Não é pelo dinheiro, é pelo princípio. Ela tem que aprender a... Quanto? Arthur repetiu, desta vez com uma frieza que cortava o ar. Ele tirou a carteira novamente, mas desta vez o gesto tinha um propósito diferente. Não era para se livrar de um problema, mas para resolvê-lo. O padeiro, intimidado, murmurou um valor. Arthur tirou uma nota várias vezes superior e a estendeu. Isto cobre os pães de ontem, os de hoje e os de todo o próximo mês. Deixe-a em paz. O homem pegou o dinheiro, os olhos arregalados, e saiu resmungando, lançando um último olhar confuso para a cena. O beco ficou em silêncio novamente. Arthur se virou para a menina. Ela ainda o olhava, o ursinho firmemente pressionado contra si. O medo em seus olhos havia sido substituído por uma cautela profunda. Ele era um estranho, um homem que a havia humilhado e agora a defendia. Ela não sabia como reagir, e ele também não. Ele se agachou lentamente para não assustá-la, mantendo uma distância segura. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, a voz mais suave do que ele se lembrava de ter usado em anos. Ela hesitou por um longo momento, os pequenos lábios tremendo. Finalmente, a resposta veio, tão fraca quanto o sussurro de folhas secas. "Lina, Lina", ele repetiu, o nome parecendo estranho e ao mesmo tempo terrivelmente importante. Ele queria dizer algo, pedir desculpas, explicar, mas as palavras não vinham. O que se diz a uma criança que consertou sua alma tanto quanto seu carro, e a quem você ofereceu nada além de crueldade? "Você não pode ficar aqui, Lina", ele disse por fim, a frase soando inadequada e óbvia. Ela não respondeu. Apenas apertou mais o ursinho. Naquele momento, ele entendeu que o dinheiro não resolveria isso. Proteger Lina dos comerciantes locais era apenas o começo. Ela precisava de mais do que pão. Ela precisava de um lugar seguro, de proteção legal, de alguém que lutasse por ela. E o universo, em sua ironia mordaz, parecia estar apontando diretamente para ele, o homem que havia jurado nunca mais se envolver, nunca mais se importar. A decisão de Arthur não foi um raio de inspiração moral, mas uma lenta e relutante aceitação do inevitável. Olhar para Lina, encolhida em seu refúgio de papelão, era como encarar um espelho distorcido de suas próprias falhas. Deixá-la ali não seria apenas um ato de indiferença, mas uma admissão de sua própria covardia. Ele não sabia o que estava fazendo, agindo puramente por um impulso que sua lógica empresarial consideraria irracional e ineficiente. "Venha comigo", ele disse, a voz soando mais como uma ordem do que um convite. Ele se amaldiçoou internamente. Não sabia falar com crianças, especialmente uma que ele havia aterrorizado. Lina não se moveu. Seus olhos grandes e desconfiados o estudavam, pesando suas intenções. Para ela, ele era uma contradição, o agressor e o protetor, o monstro e o salvador. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que lhe era muito familiar. Precisava de outra abordagem. "Olha, Lina, você me ajudou, agora eu quero te ajudar." As palavras soaram vazias. Um clichê de filme ruim. Ele tentou de novo, buscando uma honestidade que não usava há anos. "Eu fui grosseiro com você. O que eu disse na oficina foi errado. Ninguém deveria ter rido de você." A menção à oficina fez algo mudar no rosto dela. Uma sombra de dor passou por seus olhos. A primeira emoção clara que ele via nela além do medo e da seriedade. Foi essa vulnerabilidade que finalmente lhe deu a chave. Ele não precisava ser um herói. Precisava apenas ser humano. Ele se sentou no chão sujo do beco, a alguns metros dela, ignorando o vinco em sua calça de milhares de reais. O gesto a surpreendeu. Ele não estava mais a dominando com sua altura, mas se colocando em seu nível. "Eu não sei o que fazer", ele admitiu, e a confissão o deixou surpreendentemente leve. "Mas sei que você não pode continuar aqui. É perigoso." Ele esperou.
O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelos ruídos distantes da cidade. Finalmente, com uma hesitação que partia o coração, Lina deu um pequeno aceno com a cabeça. Era o suficiente. A jornada do beco até seu carro foi um exercício de estranhamento. As pessoas na rua olhavam para a dupla improvável, o homem impecavelmente vestido e a menina descalça e suja, que segurava a mão dele com a força de quem se agarra a uma boia em alto mar. Ele a colocou no banco do passageiro do Mercedes, o couro creme contrastando dolorosamente com suas roupas surradas. Ela se sentou na beirada do assento, tensa, como se tivesse medo de contaminar o luxo com sua simples presença. Ele dirigiu sem rumo por um tempo, a mente a 1000 por hora. O que diabos ele estava fazendo? Levaria-a a um orfanato, a um abrigo? A ideia de entregá-la a uma instituição anônima, depois de tê-la tirado daquele beco, parecia uma traição. Enquanto o carro deslizava silenciosamente pelas ruas, ele fez uma ligação. Alô, Helena, preciso de um favor. É complicado. Helena era sua advogada, uma mulher pragmática e eficiente, a única pessoa que suportava seu temperamento. Ele explicou a situação de forma concisa, omitindo sua própria participação vergonhosa no início da história. Helena ouviu em silêncio e, ao final, soltou um longo suspiro. Arthur, você não pode simplesmente pegar uma criança da rua. Existem procedimentos, leis. Isso pode ser interpretado como sequestro. Eu não a sequestrei, eu a estou ajudando. Ele retrucou, a irritação voltando. Ela estava sendo ameaçada. O que eu deveria fazer? Chamar a polícia e deixá-la ser levada para um abrigo superlotado? Sim, Arthur, é exatamente isso que uma pessoa normal faria, disse Helena, com a paciência de quem explica algo óbvio. Mas você não é normal. Certo. Faça o seguinte, leve-a para um lugar seguro e neutro, um hotel, alimente-a, compre roupas limpas. Eu vou começar a verificar os canais oficiais, ver se há algum registro dela, algum parente. Mas, Arthur, a voz dela ficou séria, não se apegue. Você está fazendo uma boa ação, mas ela não é sua responsabilidade a longo prazo. As palavras de Helena eram sensatas, lógicas. Eram o que ele mesmo diria a qualquer um de seus executivos. Mas ao olhar para o lado, para a menina que olhava pela janela com uma fascinação silenciosa, as luzes da cidade se refletindo em seus olhos, ele sentiu um nó se formar em sua garganta, a longo prazo. O que isso significava? Ele havia passado a vida inteira planejando o longo prazo para seus negócios, mas para as pessoas, seu horizonte nunca passava do próximo contrato. Ele sabia que Helena estava certa. Envolver-se era um risco, uma complicação que ele não precisava. Mas pela primeira vez em muito tempo, o caminho lógico não parecia o caminho certo. Ele estacionou em frente a uma loja de roupas infantis e, antes de sair do carro, uma pergunta que o incomodava desde a oficina finalmente escapou. Lina, como você soube? Como soube o que fazer com o carro? Ela se virou para ele e um brilho fugaz, o primeiro que ele via, iluminou seus olhos. Meu pai me ensinou, ela disse, a voz cheia de um orgulho silencioso. Ele era o melhor mecânico do mundo. A revelação de Lina sobre seu pai pairou no ar do carro, carregada de um peso que Arthur não esperava. Não era apenas uma habilidade inata, era um legado, uma herança de amor e conhecimento passada de pai para filha. A imagem de um homem ensinando pacientemente a uma criança os segredos de um motor contrastava brutalmente com as suas próprias memórias paternas. Jantares silenciosos, relatórios escolares assinados sem um olhar e a constante sensação de que ele era apenas mais um investimento a ser gerenciado. A loja de roupas era um mundo de cores e texturas que parecia intimidar Lina. Ela andava entre as araras com as mãos para trás, com medo de tocar em qualquer coisa. Arthur,
Acostumado a comprar roupas para sua filha Clara em boutiques exclusivas, sentiu-se completamente perdido. Ele não sabia o tamanho dela, suas cores favoritas, nada. Uma vendedora prestativa se aproximou, o sorriso profissional vacilando levemente ao notar a aparência de Lina. Posso ajudar? Senhor? Arthur gesticulou sem jeito. Ela precisa de tudo. Foi uma tarde surreal. Ele observou, de uma distância desconfortável, enquanto a vendedora guiava Lina pela loja. Viu a menina tocar um vestido de algodão azul com uma reverência hesitante, como se fosse um tesouro. Viu-a experimentar um par de sapatos novos e dar alguns passos tímidos, o espanto em seu rosto ao sentir o conforto sob seus pés pela primeira vez em muito tempo. Para cada item que Lina escolhia com hesitação, Arthur mandava a vendedora pegar mais 3 em cores diferentes. Era o único jeito que ele conhecia de demonstrar cuidado. Com excesso, com abundância, como se a quantidade pudesse compensar a falta de jeito emocional. Mais tarde, em um restaurante tranquilo, ele a observou comer com uma fome voraz, mas com modos impecáveis. Ela não falava, mas seus olhos absorviam tudo, desde a forma como os talheres estavam dispostos até o jeito como os outros clientes conversavam. Era como assistir a um pequeno pássaro que, após uma longa tempestade, finalmente encontrava um lugar seguro para pousar. Enquanto ela comia, o celular dele vibrou. Era uma mensagem de sua ex-esposa, Valéria. Clara está perguntando por que você não ligou. De novo. A mensagem foi como um soco no estômago. Ele havia se esquecido completamente. Focado em Lina, ele havia negligenciado mais uma vez sua própria filha. A ironia era cruel. Ali estava ele, tentando ser o salvador de uma criança estranha, enquanto falhava miseravelmente com a sua. A culpa o envolveu como um manto pesado. Olhou para Lina, que agora comia a sobremesa com uma alegria contida, e depois para a mensagem no celular. 2 meninas, 2 mundos, e ele no meio. Um fracasso em ambos. A ligação de Helena veio quando ele estava pagando a conta do hotel. Arthur, tenho novidades e não são boas, disse ela sem rodeios. Não há nenhum registro de uma Lina desaparecida que corresponda à descrição. Sem alertas, sem queixas, oficialmente ela não existe, o que é preocupante, mas a notícia pior é sobre o pai dela. Arthur sentiu o coração apertar. O que tem ele? O nome dele era Miguel Alves. E sim, ele era um mecânico brilhante, respeitadíssimo na cidade, mas ele não partiu prematuramente. Como você me disse, ele desapareceu há cerca de 6 meses, abandonou a filha e sumiu sem deixar rastros. Arthur ficou em silêncio, processando a informação. Abandonada. A palavra ecoava em sua mente, fria e cruel. Lina não era órfã no sentido tradicional. Ela era uma criança que o próprio pai havia deixado para trás. A dor daquela revelação era algo que ele conhecia intimamente. Tem mais, continuou Helena, a voz tensa. Seu nome, Arthur, está começando a circular. A história do milagre na oficina se espalhou, e com ela a parte da sua piada. Valéria me ligou há pouco. Ela ouviu de uma amiga. Está furiosa. Acha que você humilhou publicamente uma criança e agora está tentando limpar sua imagem com essa encenação de bom samaritano. E ela pretende usar isso contra você na próxima audiência de custódia. O chão pareceu sumir sob os pés de Arthur. Sua tentativa desajeitada de fazer a coisa certa havia se transformado em uma arma que seria usada para afastá-lo ainda mais de sua própria filha. Ele desligou o telefone, o som do bip ecoando em sua cabeça. Olhou pela porta do quarto do hotel, onde Lina, vestida com um pijama novo, estava sentada na cama, folheando um livro infantil que ele havia comprado, A Imagem da Inocência. Ela estava segura, limpa e alimentada. Mas ele a havia arrastado para o centro de seu próprio furacão pessoal.
Sua vida, que ele sempre mantivera tão compartimentada e controlada, estava agora irremediavelmente entrelaçada com a de uma menina que consertava carros e que, sem saber, estava prestes a desmontar a dele, peça por peça. A noite no hotel de luxo foi uma tortura silenciosa. Arthur mal dormiu, assombrado pelos demônios de seu passado e pelas complicações de seu presente. A acusação de Valéria ecoava em sua mente. Cada palavra, um golpe em seu orgulho já ferido. Ele, que se via como um estrategista mestre, havia cometido o erro mais amador de todos: subestimar as consequências de seus atos. Na manhã seguinte, um novo senso de urgência o impulsionava. Ele não estava mais apenas ajudando uma criança. Estava lutando por sua própria reputação e, talvez, pela última chance de reconexão com sua filha, Clara. Ao entrar no quarto de Lina, após um breve café da manhã, encontrou a cama arrumada com uma precisão militar e a menina sentada em uma poltrona perto da janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Ela já estava vestida com as roupas novas, mas segurava o ursinho de pelúcia surrado como uma âncora para seu mundo antigo. "Bom dia, Lina", ele disse, a voz mais gentil do que pretendia. "Dormiu bem?" Ela apenas assentiu, os olhos ainda fixos na paisagem urbana. Ele sentiu a distância entre eles, um abismo que não sabia como cruzar. A informação de Helena sobre o pai dela pesava em sua consciência. Contar a ela que o homem que ela idolatrava a havia abandonado parecia uma crueldade desnecessária. Por enquanto, ele guardaria esse segredo. A ligação de Helena interrompeu seus pensamentos. "Arthur, temos um problema, maior do que Valéria", disse ela, a voz tensa. "Alguns dos comerciantes que Lina roubou, bem, eles não ficaram satisfeitos com seu pagamento. Acharam que ela estava sendo protegida por um homem rico e viram uma oportunidade. Estão ameaçando ir à polícia, acusá-la de furto recorrente, a menos que recebam uma compensação significativa. Isso é extorsão", Arthur rosnou, a fúria subindo por seu corpo. "É claro que é, mas a ameaça é real. Um registro policial, mesmo que juvenil, complicaria imensamente qualquer tentativa de regularizar a situação dela. Eles sabem disso." Arthur sentiu-se encurralado. Cada passo que dava para ajudar Lina parecia ativava uma nova armadilha. Ele olhou para a menina, tão pequena e alheia à tempestade que se formava ao seu redor. A ideia de vê-la em uma delegacia, assustada e confusa, era insuportável. "Pague-os, Helena. Pague o que eles pedirem. Apenas resolva isso." "Já esperava que você dissesse isso. Mas há outra coisa, Arthur. Alguém do serviço social me ligou. Um vizinho da oficina fez uma denúncia anônima sobre o incidente. Eles querem falar com você, querem saber quem é a menina e por que ela está sob seus cuidados." O nó em seu estômago se apertou. O Estado estava entrando em cena. A partir de agora, suas ações seriam escrutinadas. Ele não era mais apenas um homem rico tentando fazer a coisa certa. Era um potencial guardião inadequado com um histórico familiar problemático. Enquanto ele processava essa nova avalanche de problemas, algo pela janela chamou a atenção de Lina. Seus olhos se arregalaram e ela se levantou, pressionando o rosto contra o vidro. "O que foi?" perguntou Arthur, seguindo o olhar dela. Na rua, lá embaixo, 2 homens de aparência rude estavam parados perto de uma van preta, olhando diretamente para o hotel. Um deles era o padeiro que ele havia confrontado no beco. O outro, ele não reconheceu, mas a expressão em seu rosto era predatória. Eles não pareciam estar esperando um pagamento, pareciam estar esperando por Lina. Um calafrio percorreu a espinha de Arthur. Aquilo não era mais sobre dinheiro. Eles haviam descoberto a conexão dela com ele. E agora, ela não era mais apenas uma ladra de pães, mas o elo para um alvo muito mais lucrativo. O telefone de Arthur tocou novamente. Desta vez, um número desconhecido.
Ele atendeu, o coração martelando contra as costelas. Senhor Montenegro, disse uma voz áspera do outro lado da linha. Achamos que sua nova amiguinha nos deve mais do que alguns trocados. E achamos que o senhor vai querer pagar a dívida dela, para o bem dela. Antes que Arthur pudesse responder, a porta do quarto do hotel se abriu com um estrondo. Não eram os homens da rua. Era Valéria, sua ex-esposa, o rosto uma máscara de fúria gelada. E atrás dela, parada no corredor, estava a filha deles, Clara, os olhos arregalados de choque e confusão, olhando para a menina desconhecida que estava no quarto de seu pai. O mundo de Arthur acabara de implodir. Preso entre chantagistas na rua, sua ex-esposa furiosa na porta e a assistente social ao telefone, ele olhou para Lina, a criança que deveria salvar e que, em vez disso, havia se tornado o epicentro de sua ruína. E, naquele momento de caos absoluto, Lina fez a única coisa que podia. Ela correu, passou por Valéria e Clara como um raio, desaparecendo pelo corredor do hotel, de volta ao mundo perigoso do qual ele havia tentado, em vão, arrancá-la. O corredor do hotel ficou subitamente silencioso, exceto pelo som oco dos passos apressados de Lina se distanciando. Por um segundo paralisante, ninguém se moveu. Valéria estava boquiaberta, sua fúria momentaneamente substituída pelo choque da fuga inesperada. Clara, sua filha, tinha os olhos fixos no espaço vazio onde a outra menina estivera, uma expressão indecifrável no rosto. A realidade atingiu Arthur como um soco. Lina estava lá fora, sozinha, aterrorizada e, pior de tudo, sendo caçada. "Lina!" ele gritou, o desespero rasgando sua voz. Ele passou por Valéria como um furacão, ignorando o "Arthur, volte aqui", que ela lançou às suas costas. Ele correu pelo corredor, as portas dos elevadores se fechando lentamente demais. Optou pelas escadas, descendo os degraus de 3 em 3, o coração martelando não apenas pelo esforço, mas pelo pavor puro e primitivo. Ele tinha que encontrá-la. Essa era a única coisa que importava. A cidade, que antes era seu playground, agora parecia um labirinto ameaçador. Ele vasculhou as ruas ao redor do hotel, seu terno caro e sua aparência distinta atraindo olhares curiosos. Ele gritava o nome dela, um som que se perdia na cacofonia do trânsito e das conversas. Cada criança de cabelos escuros que ele avistava fazia seu coração dar um salto, seguido pela amarga decepção. Ela havia sumido, engolida pela metrópole como se nunca tivesse existido. A busca frenética durou horas, até que o sol da tarde começou a baixar, pintando o céu com tons de laranja e roxo que pareciam zombar de sua angústia. Exausto, derrotado, ele finalmente parou, as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Onde ela teria ido? Ele tentou pensar como ela. Assustada, sozinha. Ela voltaria para o único lugar que conhecia como lar, o beco. Ele correu, a esperança, frágil e tênue, ressurgindo em seu peito. Mas o beco estava vazio. O pedaço de papelão ainda estava lá, assim como o ursinho de pelúcia com um olho só, agora deitado de bruços na sujeira, como uma pequena vítima da tragédia. A visão daquele brinquedo abandonado foi mais devastadora do que qualquer outra coisa. Significava que ela saíra com tanta pressa que deixara para trás seu único companheiro. Ele se sentou no chão imundo, o mesmo lugar onde se sentara no dia anterior para ganhar a confiança dela, e a solidão o envolveu. Não era apenas a solidão de estar sozinho, era a solidão esmagadora do fracasso. Ele havia falhado com ela, assim como falhara com Clara, com Valéria, com todos que já haviam ousado se aproximar dele. Seu celular vibrou no bolso. O som estridente em meio ao silêncio do beco. Era Helena. "Arthur, onde você está? Valéria está fora de si. A assistente social quer marcar uma reunião urgente. E os homens que ligaram, eles ligaram de novo. Estão impacientes." "Eu não a encontro, Helena", disse ele, a voz quebrada.
Ela fugiu. Eu a perdi. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Helena falou novamente, seu tom era mais suave, desprovido da eficiência profissional habitual. Arthur, você precisa se acalmar. Use a cabeça. Você é um homem de recursos. Se alguém pode encontrá-la, é você. Contrate detetives particulares. Acione seus contatos. Não se entregue ao pânico. As palavras dela, embora práticas, soaram distantes. Recursos, contatos, dinheiro. As ferramentas que ele sempre usara para resolver tudo pareciam grosseiras e inadequadas para consertar o que estava quebrado agora. Ele estava prestes a desligar quando ouviu um barulho no fundo do beco. Um pequeno ruído, como o de pedras se movendo. Ele se levantou, o coração em um salto. Lina, nenhuma resposta. Ele caminhou lentamente em direção à escuridão, o coração na boca. Atrás da caçamba de lixo, encolhido em uma pequena cavidade na parede que ele não havia notado antes, estava um vulto. Mas não era Lina, era Zé, o dono da oficina. O homem se levantou, limpando a poeira das calças, o rosto vincado de preocupação. Senhor Montenegro, eu imaginei que o senhor viria aqui. Zé, o que está fazendo aqui? Você a viu? Zé balançou a cabeça. Não, senhor, não desde que ela consertou seu carro, mas eu ouvi coisas. A história se espalhou e eu conhecia o pai dela, Miguel. Ele era meu amigo. Arthur o encarou, a esperança se misturando com a confusão. Você o conhecia? Sim, Miguel era um gênio, mas um homem atormentado. Tinha dívidas, se envolveu com gente errada. Foi por isso que ele sumiu. Não porque queria abandonar a filha, mas porque achava que estava protegendo-a. A revelação atingiu Arthur com a força de uma onda. Miguel não era um pai negligente. Era um homem desesperado, fazendo uma escolha terrível na tentativa de salvar sua filha. Uma escolha que, ironicamente, a deixara ainda mais vulnerável. Esses homens que a estão procurando, continuou Zé, a voz baixa, são os mesmos para quem Miguel devia dinheiro. Eles não querem a menina. Eles acham que Miguel deixou algo de valor com ela. Arthur franziu a testa. Algo de valor? O que poderia ser? Eu não sei. Mas Miguel sempre falava de seus projetos. Cadernos de anotações cheios de ideias, de invenções. Ele dizia que um dia mudariam o mundo. Talvez seja isso que eles procuram. De repente, a imagem de Lina na oficina, sua mão se movendo com certeza e conhecimento, fez sentido. Ela não tinha apenas aprendido com o pai. Ela era a guardiã de seu legado. E agora, aquele legado a havia colocado em perigo mortal. A revelação de Zé mudou o tabuleiro do jogo. Lina não era apenas uma vítima inocente. Ela era a detentora de um segredo. A chave para algo que homens perigosos cobiçavam. A busca por ela deixou de ser apenas uma questão de redenção pessoal para Arthur. Tornou-se uma corrida contra o tempo para protegê-la de uma ameaça muito real. Onde eles estariam? Perguntou Arthur, a mente já trabalhando, formulando estratégias. Esses homens, onde Miguel os encontraria? Zé hesitou, o olhar desconfortável. Miguel tinha um lugar, uma garagem antiga nos fundos do distrito industrial. Era onde ele trabalhava em seus projetos secretos, longe de olhares curiosos. Se ele escondeu algo, estaria lá. E se esses homens sabem de alguma coisa, é para lá que eles iriam. Arthur sentiu uma onda de adrenalina. Era uma pista, uma direção. Ele agradeceu a Zé, prometendo manter contato, e correu de volta para seu carro. Enquanto dirigia em alta velocidade em direção à parte mais sombria da cidade, ele ligou para Helena. Esqueça os detetives. Preciso de segurança. A melhor que você puder encontrar. Encontre-os na antiga garagem Alves, no distrito industrial. E Helena, seja discreta. Ele não esperou por uma resposta, desligando o telefone. Desta vez, ele não estava agindo como um pai preocupado, mas como o empresário implacável que era.
Estava em seu elemento, movendo peças, antecipando os movimentos do adversário. O distrito industrial era uma paisagem de ferrugem e concreto, um cemitério de sonhos industriais. A garagem de Miguel era um pequeno galpão de tijolos, espremido entre um armazém abandonado e um ferro velho. A porta de metal estava fechada, mas uma janela lateral estava quebrada, oferecendo uma entrada. Arthur estacionou a uma distância segura e se aproximou a pé, o coração batendo forte. Ele não sabia o que esperava encontrar lá dentro. Violência? Uma armadilha? Ele espiou pela janela quebrada e o que viu o deixou sem fôlego. O interior da garagem não estava escuro e abandonado. Uma única lâmpada pendurada no teto iluminava a cena. E no centro do espaço, de costas para ele, estava Lina. Ela não parecia assustada. Estava concentrada, trabalhando em um motor antigo montado em um cavalete. Suas mãos pequenas se moviam com a mesma precisão hipnotizante que ele vira na oficina, limpando, ajustando, conectando peças. Ao seu redor, as paredes estavam cobertas de diagramas complexos, fórmulas e desenhos técnicos, todos rabiscados a giz. O lugar não era um esconderijo, era um santuário. O legado de Miguel estava ali, em toda parte. Arthur sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase o derrubou. Ela estava segura, mas o alívio durou pouco. Ele ouviu o som de um carro se aproximando, os faróis varrendo o beco. Eram eles. Ele precisava tirá-la dali, agora. Ele deu a volta e forçou a porta da frente, que se abriu com um rangido. "Lina!" Ele sussurrou com urgência. Ela se virou, os olhos se arregalando de surpresa, mas não de medo. Havia uma chave de boca na sua mão. "Você precisa sair daqui. Eles estão vindo." Ela não discutiu. A confiança que ele havia lutado tanto para ganhar pareceu se solidificar naquele instante. Ela pegou uma pequena mochila de lona de um canto e correu em sua direção. No momento em que alcançaram a porta dos fundos, a porta da frente se abriu com um estrondo. Eram dois homens, os mesmos que ele vira do lado de fora do hotel. Ora, o que temos aqui?" disse o mais corpulento, um sorriso desagradável no rosto. "O milionário e a pequena mecânica. Entreguem os cadernos e talvez a gente deixe vocês saírem inteiros." Lina se encolheu atrás de Arthur, segurando a mochila com força. Arthur se colocou protetoramente na frente dela. Sua mente corria, procurando uma saída, uma vantagem. Não havia nenhuma. Estavam encurralados. "Não sei do que estão falando", disse Arthur, a voz firme, apesar do medo que sentia. O homem riu. "Não se faça de bobo. Sabemos que Miguel deixou os projetos com ela. Valem uma fortuna." Ele deu um passo à frente e seu parceiro circulou para o lado, bloqueando qualquer rota de fuga. Foi então que Arthur notou. Atrás dos homens, na entrada da garagem, uma nova figura apareceu, bloqueando a luz da rua. Por um instante, ele pensou que fosse a segurança de Helena, mas a silhueta era feminina. Era Valéria. E ao lado dela, com o rosto pálido e os olhos arregalados, estava Clara. Elas o haviam seguido. Valéria deve ter colocado um rastreador em seu carro. Uma tática paranoica de seus dias de divórcio litigioso. O coração de Arthur despencou. Ele havia levado o perigo não apenas para si e para Lina, mas também para sua própria família. A situação havia escalado de terrível para catastrófica. A presença de Valéria e Clara transformou a atmosfera tensa em um barril de pólvora. Os dois homens olharam para as recém-chegadas. Um brilho de oportunidade cruel em seus olhos. Mais reféns, mais alavancagem. Valéria, por sua vez, estava pálida de choque. A fúria que a impulsionara até ali evaporando-se diante da ameaça física real. Ela agarrou o braço de Clara, puxando-a para trás. A leoa protetora emergindo em meio ao pânico. Clara, no entanto, não parecia apavorada. Seus olhos estavam fixos em Lina, a menina encolhida atrás de seu pai.
Havia uma mistura de curiosidade, ressentimento e algo mais. Algo que Arthur não conseguia decifrar. Em seu olhar, olha só, a família toda reunida. Zombou o homem mais corpulento, saboreando o momento. Isso facilita as coisas. A mochila, garota, agora. Arthur sabia que não podia haver confronto físico. Ele estava em desvantagem numérica e não tinha experiência em combate. Precisava usar sua única arma, a mente. Ele precisava negociar, ganhar tempo. Tudo bem, calma, disse ele, erguendo as mãos em um gesto apaziguador. Vocês querem os projetos. Eles estão na mochila, mas vocês não sabem o que fazer com eles. São apenas rabiscos para vocês. Eu, por outro lado, eu posso transformá-los em milhões. O segundo homem, mais magro e silencioso, riu. E por que deveríamos confiar em você? Porque eu sou Arthur Montenegro, ele disse, injetando toda a arrogância e autoridade que conseguia em seu nome. Eu não construí um império fazendo maus negócios. Deem-me a menina e a minha família. Em troca, eu desenvolvo os projetos e divido os lucros com vocês. 50%. É uma oferta melhor do que vocês conseguiriam vendendo papéis velhos no mercado negro. Era um blefe, mas um blefe calculado. Ele estava falando a língua deles, ganância. Viu a hesitação nos olhos do líder. A semente da dúvida havia sido plantada. Enquanto Arthur mantinha a atenção deles, ele notou um movimento sutil. Lina, ainda escondida atrás dele, estava mexendo em algo no motor no cavalete. Seus dedos se moviam rapidamente, conectando um cabo aqui, girando uma válvula ali. O que ela estava fazendo? O homem corpulento pareceu tomar uma decisão. Gostei da sua audácia, Montenegro, mas prefiro a abordagem mais simples. Nós pegamos a mochila e desaparecemos. E para garantir que você não chame a polícia, talvez a sua linda filha venha conosco por um tempo. O medo gelado voltou com força total. Ele havia falhado. O blefe não funcionou. O homem deu um passo em direção a Clara. Valéria soltou um grito abafado. Foi nesse exato momento que Lina se ergueu. Não! Ela gritou, a voz surpreendentemente forte. Ela segurava 2 cabos grossos, as pontas desencapadas perigosamente próximas. Com um movimento rápido, ela os encostou em um terminal da bateria conectada ao motor. Uma faísca azul brilhante saltou, e o motor antigo, que parecia morto há décadas, rugiu para a vida com um barulho ensurdecedor. O som foi tão inesperado e violento que todos se assustaram. Mas não foi só isso. O motor começou a tremer violentamente no cavalete e uma nuvem espessa de fumaça preta e oleosa jorrou do escapamento, enchendo a garagem rapidamente. "Corram!" gritou Arthur, aproveitando a confusão. Ele agarrou a mão de Lina e puxou Valéria e Clara em direção à porta dos fundos. Os 2 homens, tossindo e com os olhos ardendo, ficaram momentaneamente desorientados na fumaça densa. Eles saíram para o ar frio da noite, correndo pelo beco dos fundos. Atrás deles, ouviram os homens gritando de raiva e frustração. Chegaram ao carro de Arthur, ofegantes, os corações batendo descontroladamente. Ele os empurrou para dentro, assumiu o volante e acelerou, os pneus cantando no asfalto. No espelho retrovisor, ele viu a garagem envolta em fumaça. Uma cena caótica de sua própria autoria. Ele havia escapado, mas o problema estava longe de terminar. Agora, os 4 estavam juntos em um carro, fugindo de homens perigosos. Valéria estava em estado de choque. Clara tremia silenciosamente no banco de trás. E Lina, a pequena heroína, segurava sua mochila como se sua vida dependesse daquilo. A família que ele havia quebrado estava reunida da forma mais improvável e perigosa possível, unida não pelo amor, mas pelo medo. E ele, o homem que sempre tivera todas as respostas, não tinha a menor ideia do que fazer a seguir. A segurança que Helena havia contratado chegou tarde demais, encontrando apenas uma garagem vazia e cheia de fumaça. Um testemunho silencioso do drama que acabara de se desenrolar.
O silêncio dentro do Mercedes era mais pesado do que a fumaça que haviam deixado para trás. Arthur dirigia sem destino, as luzes da cidade passando como borrões indecifráveis. Ao seu lado, Valéria finalmente encontrou a voz, mas era um sussurro trêmulo, desprovido de sua fúria habitual. E o que foi aquilo, Arthur? Quem são aqueles homens? No banco de trás, Clara estava encolhida em um canto, o mais longe possível de Lina, que por sua vez estava no outro extremo, abraçada à sua mochila. A tensão entre as duas meninas era uma corrente elétrica invisível, carregada de anos de ressentimento de um lado e de uma vida inteira de solidão do outro. É uma longa história, respondeu Arthur, a frase soando absurdamente inadequada. Ele sabia que devia explicações, não apenas a Valéria, mas a si mesmo. Como sua vida havia chegado àquele ponto, ele procurou um lugar seguro, um refúgio. Sua mansão estava fora de questão, seria o primeiro lugar que os agressores procurariam. Ele pensou em hotéis, mas a lembrança da fuga de Lina ainda estava fresca. Finalmente, uma memória surgiu. Uma casa de campo que ele mantinha nas montanhas. Um lugar que ninguém, nem mesmo Valéria, sabia que ainda existia. Era seu santuário particular. O lugar para onde ele fugia quando o peso de seu império se tornava insuportável. Era o lugar perfeito. A viagem foi longa e silenciosa. Quando chegaram, a madrugada já pintava o céu de cinza. A casa era uma estrutura moderna de madeira e vidro, aninhada entre pinheiros altos, com vista para um vale enevoado. Era um lugar de paz, em total contraste com o caos de suas vidas. Lá dentro, a exaustão finalmente os venceu. Valéria levou Clara para um dos quartos de hóspedes, e Arthur mostrou a Lina onde ela poderia ficar. Antes de fechar a porta, ele se virou para a menina. Lina, o que você fez? Foi incrível. Você salvou a todos nós. Ela apenas olhou para ele, os olhos grandes e sérios, e deu um pequeno aceno antes de fechar a porta. Ele ficou sozinho na sala de estar espaçosa, o fogo crepitando na lareira. A adrenalina havia passado, deixando para trás um cansaço profundo e uma clareza dolorosa. Ele viu sua vida despojada de todas as suas armadilhas de sucesso: o dinheiro, o poder, a reputação. O que restava era um homem que havia quebrado sua família e colocado outra criança em perigo. Valéria apareceu na porta, envolta em um roupão. Clara está dormindo, disse ela, a voz baixa. Agora você vai me contar tudo, Arthur, sem mentiras. E ele contou. Contou sobre a tarde na oficina, a humilhação, a piada cruel, contou sobre o beco, o padeiro, a descoberta de que Lina vivia nas ruas. Contou sobre Miguel, as dívidas, os projetos na mochila. Ele não se poupou, expondo sua arrogância, seu descuido, sua culpa. Valéria ouviu em silêncio, o rosto impassível. Quando ele terminou, ela não gritou, não o acusou. Em vez disso, ela fez algo que ele não esperava. Ela se aproximou, sentou-se ao lado dele no sofá e disse: "Você foi um idiota, Arthur, um completo idiota, mas você tentou consertar. Do seu jeito desajeitado e arrogante, você tentou fazer a coisa certa." As palavras dela, uma mistura de crítica e uma compaixão relutante, o desarmaram completamente. Ele sentiu as barreiras que construíra ao longo dos anos começarem a ruir. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era o CEO, o titã, o mestre do universo. Era apenas um homem, falho e assustado. "Eu não sei o que fazer, Val", ele admitiu, a voz embargada. "Eu a coloquei em perigo. Coloquei todos vocês em perigo. Nós vamos descobrir", disse ela, e no "nós" havia uma promessa de uma aliança que ele pensava ter perdido para sempre. Na manhã seguinte, um novo desafio surgiu, não de fora, mas de dentro da casa. Clara saiu de seu quarto, o rosto inchado de chorar, e confrontou o pai. "Por que ela?", perguntou, a voz tremendo de uma dor que era mais do que ciúmes. "Por que você está fazendo tudo isso por ela?"
Você nunca fez nada parecido por mim. A acusação pairou no ar, brutal e verdadeira. Arthur não tinha resposta. Como poderia explicar que ajudar Lina era sua forma torta de tentar se redimir por ter falhado com ela, sua própria filha? Foi Lina quem quebrou o silêncio. Ela saiu de seu quarto segurando a mochila. Ela caminhou até Clara, uma menina olhando para a outra. Seu pai não fez isso por mim, disse Lina, a voz clara e firme. Ele fez isso por ele mesmo. Então, ela abriu a mochila. Dentro, não havia apenas cadernos, mas também uma pequena caixa de madeira. Ela a abriu, revelando uma coleção de fotografias antigas e desbotadas. Em uma delas, um homem jovem sorria, abraçado a uma mulher. O homem era inconfundivelmente Miguel. E ao lado dele, sorrindo também, estava um Arthur Montenegro muito mais jovem. Os dois homens não eram apenas conhecidos, eram amigos. E em outra foto, o jovem Arthur segurava um bebê nos braços. Um bebê que, segundo a data escrita no verso, nascera na mesma época que Clara. A fotografia caiu das mãos de Valéria, flutuando silenciosamente até o tapete. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Arthur olhava para a imagem, para seu eu mais jovem, e a represa de memórias que ele havia construído com tanto esforço se rompeu, inundando-o com um passado que ele havia tentado afogar. Miguel Alves não era apenas um mecânico. Ele fora seu primeiro e único amigo verdadeiro. Eles se conheceram na faculdade, dois jovens de mundos diferentes, unidos por uma paixão por criar, por construir. Arthur, com sua mente para negócios. Miguel, com suas mãos geniais. Juntos, eles sonhavam em fundar uma empresa que revolucionaria a indústria automobilística. A Montenegro Motores não nascera apenas do capital de Arthur, mas das ideias e protótipos de Miguel. O que significa isso, Arthur? A voz de Valéria era um fio, frágil e perigoso. Ele não conseguia desviar os olhos da foto. Lembrou-se do dia em que ela foi tirada. O nascimento de Clara. Miguel estava lá, no hospital, mais nervoso que o próprio Arthur, segurando a afilhada recém-nascida com um cuidado reverente. Ele era o padrinho de Clara. Um fato que Arthur havia enterrado tão fundo que quase se convencera de que nunca acontecera. A traição não fora de Miguel, fora sua. À medida que a empresa crescia, a ambição de Arthur crescia com ela. Ele se tornou obcecado com lucros, com expansão. As ideias inovadoras de Miguel, que antes eram a alma da empresa, tornaram-se riscos desnecessários. Arthur começou a marginalizar o amigo, a tomar decisões sem consultá-lo, a transformar a parceria deles em uma ditadura. A gota de água foi quando Arthur, em uma manobra hostil, comprou a parte de Miguel na empresa por uma fração de seu valor real, usando uma cláusula contratual que o próprio Miguel, em sua confiança cega, nunca lera direito. Ele havia destruído o amigo para construir seu império. Ele trabalhou para você, sussurrou Valéria, juntando as peças. Não, respondeu Arthur, a voz rouca de vergonha. Ele trabalhou comigo. Eu o forcei a sair. Eu o traí. A revelação pairou na sala, horrível e irrefutável. Sua crueldade com Lina na oficina não fora um ato aleatório de arrogância. Fora o eco de uma traição muito mais profunda, um desprezo pelo legado do homem que ele havia descartado. Lina, com uma calma que desmentia a bomba que acabara de detonar, pegou outra foto. Meu pai me contou tudo, disse ela, a voz firme. Ele não me abandonou. Ele foi procurar um investidor para seus novos projetos. Os projetos que o senhor se recusou a financiar. Ele ia voltar para me buscar. Ele fez uma promessa. Ela olhou diretamente para Clara. Seu pai, ele me humilhou, mas ele também me salvou. E eu sei por quê. Porque quando ele olha para mim, ele vê o que ele perdeu. Ele não me salvou por minha causa. Ele me salvou por causa do meu pai. O silêncio de Clara foi quebrado por um soluço.
A raiva em seu rosto deu lugar a uma compreensão dolorosa. Não era sobre uma menina estranha roubando seu pai. Era sobre um fantasma do passado que voltara para assombrar a todos. A tensão na sala havia atingido seu ponto máximo. Todas as mentiras, todas as meias-verdades estavam expostas sob a luz fria da manhã. Era o momento da verdade, o ponto de inflexão que definiria o futuro de todos eles. O telefone de Arthur tocou, o som agudo cortando a atmosfera carregada. Era Helena. Arthur, más notícias. A assistente social, a senhora Almeida, conseguiu uma audiência de emergência. É para hoje à tarde. Ela está pedindo a custódia temporária de Lina para o Estado. E ela vai usar tudo contra você. O incidente na oficina, seu histórico com Valéria, o desaparecimento da menina do hotel. Ela está construindo um caso de que você é um perigo para a criança. Arthur sentiu o último pilar de seu mundo desmoronar. Ele estava prestes a perder Lina. A última conexão viva com o homem que ele havia traído. A única chance que ele tinha de reparar uma fração do dano que causara. A audiência não seria apenas sobre a custódia de Lina, seria o julgamento de sua vida inteira. Todos os seus fracassos como pai, como marido, como amigo, seriam dissecados em um tribunal. E a principal testemunha contra ele, a pessoa cujo testemunho poderia selar seu destino, não seria Valéria ou a assistente social. Seria sua própria filha, Clara, a menina que ele havia negligenciado por anos, cuja dor ele agora entendia em toda a sua profundidade. Ela seria questionada sobre o pai que ele era, e Arthur sabia, com uma certeza esmagadora, que não havia nada que ele pudesse dizer para merecer o perdão dela. Sua resposta, honesta e dolorosa, decidiria tudo. A sala do tribunal era pequena e austera, o ar pesado com a formalidade da lei. Arthur sentia-se um estranho em seu próprio terno, uma armadura inútil contra o escrutínio nos olhos da juíza e da senhora Almeida, o assistente social, cujo rosto era uma máscara de desaprovação profissional. Valéria estava sentada uma fileira atrás, a postura tensa, mas solidária. Lina estava ao lado de uma conselheira tutelar, pequena e séria em seu vestido novo, os olhos fixos em Arthur, não com acusação, mas com uma expectativa silenciosa. A audiência começou, e foi tão brutal quanto Arthur esperava. A senhora Almeida apresentou seu caso com uma eficiência fria, pintando um retrato devastador de Arthur, um homem instável, arrogante e emocionalmente negligente. O episódio da oficina foi narrado em detalhes humilhantes. Sua conturbada relação com Valéria e o distanciamento de Clara foram apresentados como prova de sua incapacidade de ser um pai. A fuga de Lina do hotel e o confronto na garagem foram descritos como o clímax de uma série de decisões imprudentes que colocaram a criança em risco. Arthur ouviu tudo em silêncio, sem contestar. Cada palavra, embora dita por uma estranha, era a verdade. Ele era tudo aquilo. Quando chegou sua vez de falar, ele se levantou, mas não para se defender. Ele olhou diretamente para a juíza, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Meritíssima, quase tudo o que a senhora Almeida disse é verdade, começou ele, a voz firme, mas desprovida de sua arrogância habitual. Eu fui arrogante, fui negligente, e minhas ações, por mais bem intencionadas que tenham se tornado, colocaram Lina em perigo. Um murmúrio percorreu a sala. Valéria prendeu a respiração. Mas o que não foi dito aqui, continuou Arthur, é a razão de tudo isso. A verdade sobre minha relação com o pai de Lina, Miguel Alves. Ele então contou a história de sua amizade, da parceria, da traição. Ele não se poupou, confessando sua ganância e como destruiu o homem que era seu melhor amigo e padrinho de sua filha. Eu não estou tentando adotar Lina para limpar minha consciência, disse ele, a voz embargada pela primeira vez. Eu sei que isso é impossível.
Estou fazendo isso porque é a única coisa que posso fazer para honrar a memória de seu pai. Para dar a ela a vida que ele sonhava, uma vida que eu o impedi de construir. É minha dívida, uma dívida que nunca poderei pagar totalmente, mas que passarei o resto da minha vida tentando. Ele se sentou, o coração exposto, a alma despida. O silêncio na sala era profundo. A juíza olhou para seus papéis, o rosto indecifrável. Gário Montenegro, disse a juíza, dirigindo-se a Valéria. Qual a sua posição sobre a capacidade do senhor Montenegro de cuidar desta criança? Valéria se levantou. Meritíssima. Por anos, eu acreditei que Arthur era incapaz de colocar alguém acima de si mesmo. Mas nas últimas semanas, eu vi uma mudança nele. Uma mudança dolorosa, relutante, mas genuína. Eu o vi com medo, eu o vi com remorso, eu o vi tentar. Acredito que Lina não é um fardo para ele. Ela é sua chance de se tornar o homem que ele deveria ter sido há muito tempo. Por fim, a juíza se virou para a figura mais importante na sala. Clara Montenegro, por favor, aproxime-se. Clara caminhou lentamente até a frente, o rosto pálido. Ela olhou para o pai, para Lina e depois para a juíza. A senhora Almeida acredita que a atenção que seu pai está dando a Lina pode ser prejudicial para você, disse a juíza gentilmente. Ela acredita que ele não é capaz de ser pai para duas crianças. O que você acha disso? A sala prendeu a respiração. O futuro de todos estava nas mãos de uma adolescente magoada. Clara olhou para o pai. E Arthur viu em seus olhos a dor de anos de promessas quebradas. Ele se preparou para o veredito, para a condenação que sabia merecer. Meu pai, ele não tem sido um bom pai para mim, começou Clara, a voz trêmula, mas clara. Ele perdeu aniversários, peças da escola, jantares. Ele sempre escolheu o trabalho, mas ela fez uma pausa, respirando fundo. Nos últimos dias, eu vi meu pai lutar por alguém. Não com dinheiro, mas com o coração. Eu o vi com medo, de verdade, pela segurança de Lina. Ele não estava pensando em negócios, ele estava pensando nela. Ela se virou e olhou para Lina. Eu tinha ciúmes, muita raiva. Mas então eu entendi. Lina não roubou meu pai de mim. Ela o está devolvendo. O homem que eu vi na casa da montanha, o homem que confessou seus erros hoje, esse é o pai que eu sempre quis. Se ele puder ser esse pai para ela, talvez ele finalmente aprenda a ser esse pai para mim também. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Arthur. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma gratidão tão avassaladora que doía. Sua filha não o havia condenado. Ela lhe havia oferecido a mais preciosa das coisas, a esperança. A juíza observou a cena e um leve sorriso tocou seus lábios. Ela bateu o martelo. Custódia temporária concedida a Arthur Montenegro, sob estrita supervisão do serviço social. Uma reavaliação será feita em 6 meses. O som do martelo ecoou como um começo, não um fim. A batalha legal imediata estava vencida. Mas a jornada emocional para reconstruir sua família estava apenas começando. 6 meses depois, o ar daquela quinta-feira era leve e fresco, carregado com o cheiro de graxa limpa e a promessa de um novo começo. A oficina do Zé não era mais a mesma. O espaço escuro e apertado havia sido transformado em um centro de treinamento moderno e bem iluminado. O Instituto Mecânico Miguel Alves. Arthur, vestindo um macacão limpo com o logotipo do Instituto, observava a cena com um contentamento que nenhuma transação multimilionária jamais lhe proporcionara. No centro da oficina, Lina, agora com 9 anos e um brilho confiante nos olhos, estava em pé sobre um pequeno estrado, explicando pacientemente o funcionamento de um sistema de injeção eletrônica para um grupo de adolescentes atentos. Jovens de comunidades carentes que recebiam bolsas de estudo integrais. Sua habilidade para traduzir conceitos complexos em linguagem simples era um dom, um eco claro do talento de seu pai. Ao lado dela, Clara, com uma prancheta na mão,
Ajudava a distribuir ferramentas e a responder perguntas, a antiga barreira entre as duas meninas substituída por uma cumplicidade de irmãs. Ela havia encontrado seu próprio talento, não na mecânica, mas na organização e no cuidado com os outros alunos, tornando-se a gerente de projetos do instituto. Valéria, sentada em um banco próximo, conversava com a senhora Almeida. A assistente social, antes uma adversária, agora era uma parceira, visitando o instituto regularmente, não para supervisionar, mas para admirar o progresso. A relação de Valéria e Arthur também havia se transformado. Eles não haviam reatado o casamento, mas haviam construído uma nova parceria baseada em respeito mútuo e no objetivo comum de criar suas filhas. Eram uma família, redefinida e mais forte do que antes. Arthur sentiu uma mão em seu ombro. Era Zé, que agora atuava como o instrutor-chefe do instituto. Ele estaria orgulhoso, Arthur, disse o velho mecânico, olhando para Lina. De vocês dois. Arthur assentiu, a garganta apertada. Ele sabia que a redenção completa era impossível, mas a reparação era uma jornada diária. Os projetos de Miguel, que estavam na mochila de Lina, tornaram-se a base curricular do Instituto. Com o investimento de Arthur, as inovações que poderiam ter enriquecido uma única empresa agora estavam sendo usadas para educar e capacitar dezenas de jovens, criando oportunidades que mudariam suas vidas. Os homens que os haviam ameaçado foram presos, graças a uma denúncia anônima de Zé, que finalmente encontrara a coragem de enfrentar os fantasmas do passado de seu amigo. A adoção de Lina fora oficializada. Ela era, legalmente e em todos os outros sentidos, filha de Arthur. Mas o mais importante era que ela e Clara eram, inegavelmente, irmãs. Mais tarde, naquele dia, a família se reuniu na Casa da Montanha, o lugar que simbolizava tanto o caos quanto a cura. Sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol pintar o vale com cores quentes. Clara encostou a cabeça no ombro de Arthur, um gesto simples que continha um universo de perdão. Do outro lado, Lina se aninhou perto dele, sentindo-se, talvez pela primeira vez em sua vida, completamente segura. Arthur Montenegro, o homem que um dia mediu seu valor em dígitos bancários e conquistas empresariais, agora entendia que a verdadeira riqueza não estava em possuir, mas em pertencer. Ele olhou para os rostos de suas duas filhas, o legado de um passado doloroso e a promessa de um futuro brilhante. Ele aprendera da maneira mais difícil que os motores mais complexos e difíceis de consertar não são feitos de metal e fios, mas de carne, osso e sentimentos. A oficina, o lugar de sua maior humilhação, tornara-se o símbolo de sua redenção. A piada cruel que ele fizera havia se transformado em uma promessa sagrada. E a menina descalça, que ele desprezara, não havia apenas consertado seu carro de luxo. Ela havia desmontado sua vida de mentiras e o ajudado a reconstruí-la sobre uma fundação mais sólida, a da verdade, do amor e da segunda chance. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, não tinha medo. Tinha uma família, e isso era tudo o que importava.